Opa, tudo bem? Aqui é o Jonas Pescatore de Tattoo Studio e hoje eu vou explicar uma coisa que muitas pessoas têm dúvida, muitas mesmo. Muitas pessoas mandam e-mail para mim ou então responde, coloca nos comentários ou me manda por Snapchat ou me manda por todos os meios de comunicação sobre essa dúvida de como que a gente pode fazer um degradê legal, dar aquele degradê bacana para um trabalho preto e cinza ou então mesmo no colorido, né? E um dos fatores para você entender isso, como você vai fazer, é isso que eu preparei para vocês. Olha aqui, ó, tá vendo essa imagem aqui? Aqui, como vocês percebem, tá dando um degradê aqui, não tá? Quando você tá ali com a sua máquina, ou tanto na buchinha ou quanto na Magnum, quando você fizer esse movimento aqui, se você fizer devagar, ele vai fazer lá dentro, vai fazer ponto por ponto. Lembra na aula passada que eu falei? Ponto por ponto. E esses pontos eles vão juntar. A partir do momento que você vai fazendo o movimento da mão mais rápido, os pontos eles vão abrindo. Porque com o movimento vai fazer um ponto mais separado do outro. Assim dá um degradê mais fácil, dá um degradê melhor. Então, se você for fazer devagarzinho assim, você vai preenchendo e a partir do momento que você abrir mais, você vai abrir os pontos e isso vai dar um degradê. Na pele não vai aparecer muito bem os pontos, porque aqui também está um pouco mais profundo. E quando você faz assim, você levanta a mão, esses pontos eles vão ficando mais superficiais. Então eles também vão clareando também. Então além de aqui ficar mais pigmentado, mais os pontos mais fechados, ele com a partir do momento da profundidade indo também ficando mais rala, assim, mais para fora, os pontos vão ficando mais clarinho também. Então, além de estar abrindo os pontos vão ficando mais claros. Deu para entender a parte do degradê? Você pode também fazer o degradê o seguinte, vamos supor que você estiver pigmentando, fazendo um tom sobre tom. Você pode trabalhar com um tom mais escuro e fazer o mesmo efeito. E quando você vier com um tom mais claro, porque você quer deixar isso aqui mais pigmentado, você pode vir com um tom mais claro e sobrepor aonde estão os pontos mais abertos. Então você vem e vem sobrepondo aonde está essa parte mais aberta, tá vendo? Até aumentar e continuando com aquele efeito. Se você quiser mais clarinho, você vai fazer o mesmo efeito que você fez aqui, só que com o tom mais claro do que esse, clareando. E depois com outro mais clarinho você vai sobrepor, fazendo a mesma projeção. Isso vale também para cor. Porque quando você for colorir, vamos supor que você vai colorir e dar um degradê de azul. Você vai fazer o mesmo efeito, você vai começar com um azul bem escuro e abrir um pouco. Depois você sobrepõe com um azul um pouco mais claro entre aqui onde estão os pontos mais abertos e fecha um pouco. E depois um outro mais claro fechando. Até você daí você vai ver aquela superfície super pigmentada assim, ó. Sabe, que não tem vazio, não tem ponto de aberto, não tem sem pintar. Por quê? Porque começou com mais escuro, daí esse mais escuro foi aberto um pouco, para não ficar, porque se você não fizer isso, ele vai ficar assim, escuro, médio e claro. Para você ter um degradê, você tem que abrir os pontos, daí você vai lá e sobrepõe um pouco, onde você abriu com um pouco mais claro, daí abre um pouco mais, daí sobrepõe um pouco com um pouco mais claro ainda, e aí abre um pouco mais. Assim você vai conseguir dar aquele degradê. E lembra, nunca tão profundo, para não perder essa pigmentação. E também não machucar demais a pele, senão a pele vai começar a sangrar muito, vai ficar muito vermelha. E se você trabalhar com preto e cinza, aqueles tons mais clarinhos vão ficar muito avermelhados. E isso vai atrapalhar na hora que você vai mostrar ali o seu trabalho, se você estiver numa convenção. Ou então mesmo na hora ali para você tirar uma boa foto, vai estar muito avermelhado esse tom clarinho. Então você tem que ir bem devagarzinho mesmo, na casquinha, dando esse efeito, entendeu? Com a mão leve mesmo, para não machucar demais a pele. Deu para entender esse processo? Acho que agora, quando você for tentar lá fazer o seu trabalho, com esse tipo de explicação, com esse tipo de processo, você vai conseguir dar aquele degradê mais suave.
Porque você vai camada por camada projetando. Então fechando os pontos devagar, abrindo os pontos um pouco mais rápido. Então a velocidade da mão vai te dar esse controle. E assim você vai conseguir ter muito mais controle na hora que você for fazer e dar aquele efeito que você deseja. Entendeu? E não ficar tudo marcado, tudo, porque tatuar assim, ó, tudo de qualquer jeito, o trampo fica tudo marcado, entendeu? Você tem que ir de boa, fechando e abrindo, fechando e abrindo. E assim você vai conseguir dar esse efeito. E se ela não tiver tão profunda, não vai ficar arriscado a tatu, porque vai fazer os pontinhos só. Então ele vai dar essa projeção. Essa mesma projeção aqui que eu fiz, que você vê os pontos, vai acontecer lá, mas uma fatia muito micro, entendeu? E aí você não vai ver os pontos dessa forma, você só vai ver aquele efeito degradê. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo, curta, comente, compartilhe, fale pra mim o que está mudando na sua vida isso. Eu tinha feito uma proposta de vocês mandarem para mim alguns vídeos, ou um vídeo falando o que mudou na sua vida, esses vídeos que eu estou fazendo. Seria muito interessante, porque no final do vídeo eu poderia colocar o seu depoimento falando o que mudou isso na sua percepção, entendeu? Se vocês quiserem, vamos tentar mandar para mim esses vídeos, assim no final do vídeo eu coloco lá o seu depoimento falando o que isso está mudando no seu conceito de tatu, o que tá ajudando você a evoluir. Putz, vai ser muito legal e vai ajudar com que as outras pessoas também saibam que ela vai conseguir também melhorar a vida dela com a tatu, que ela vai conseguir também tatuar, que ela vai conseguir aprender. Isso vai ser motivação para todo mundo, beleza? Não deixe de cadastrar o seu e-mail nesse link que eu estou colocando, porque o workshop gratuito logo vai no ar, né? Então eu vou avisar primeiro as pessoas, fica sossegado, que eu vou avisar ainda o dia que vai ser e tudo certo e tal. Eu só vou pedindo para vocês colocarem, porque assim, se acontecer algum problema de alguém não estar cadastrado ou não, eu vou resolvendo esse problema, entendeu? Então entra lá, cadastra, veja o e-mail que eu vou mandar para vocês. Quando você, logo depois de você cadastrar, eu vou mandar um e-mail. Então procure lá na sua lista de e-mail para ver onde que tá. Se de repente, às vezes por descuido, ele foi na lista de spam, né? Ou então de repente ele está lá no excluídos. Ou dá uma olhada lá, vê e responde esse e-mail. Falou, valeu, só isso tá ótimo, porque isso já confirma que você vai receber o e-mail quando for o dia do curso, entendeu? Do workshop, beleza? Então, tamo junto, é isso aí e nos vemos no próximo vídeo.